Salve, rapaziada, vamos trazer agora a coletiva de Pepa. Eu não cheguei a acompanhar nada, tá? Então eu vou acompanhando aqui com vocês, a gente pausa, faz os comentários em cima e deixa rolar quando tiver que deixar rolar. Seguinte, abraço aqui para o Aloysio Camilo da Silva, que mandou o superchat, mandou só um esporte pelo esporte tudo, abraço aí para ele, obrigado pelo salve, mandou superchat depois da live, aí eu tô mandando um salve aqui em vídeo também. Quem quiser mandar superchat via Pix aqui, eu sempre deixo no rodapé no momento dos vídeos, que eu mando salve aí durante os vídeos também. Simbora, rapaziada, vamos lá. React da coletiva de Pepa. Então vamos lá. Vamos lá. Pepa, por favor, que análise você faz desse jogo? Boa noite. Faço uma análise positiva tirando o resultado. Um jogo onde competimos muito, conseguimos ter muita bola, muita personalidade. Uma equipa que consegue fazer 20 remates e ter 20 remates e 10 cantos, escanteios no campo do adversário. É uma equipa que propôs o jogo, uma equipa que teve muita personalidade. Sentimos todos muito injustiçados com aquilo que aconteceu. Agora tem que realçar acima de tudo a qualidade do jogo e a personalidade que os jogadores tiveram. Contra muitas adversidades, mas o time teve muito caráter, não teve receita da bola. E agora há pormenores que nós sabemos que podemos melhorar. Ou seja, esse volume ofensivo de 20 remates tem que ser traduzido em melhores decisões no último terço e alguns erros no processo defensivo, nomeadamente o terceiro golo, uma situação já de algum cansaço, alguma falta de tranquilidade, que vamos crescer na competição. Agora, o que fica, para mim e para nós, é um sentimento de injustiça, de uma equipa que tudo fez para ganhar o jogo, não conseguimos, e quarta temos uma nova batalha, em casa. Assim, gente, eu não acho que foi um grande jogo do Sport, eu não acho que o Sport foi dono do jogo, não acho que o Sport, meu Deus, fez um jogo muito melhor do que o Vasco, não. O Sport teve bons recortes durante o jogo, se a gente pegar a partir dos 12, 13 minutos do primeiro tempo, depois daquele chute de Coutinho e a defesa de Kaique França, até uns 30, 31, até o gol do Vasco, o Sport botou o Vasco na roda. Só que é um recorte de 20 minutos por volta disso. O Sport conseguiu trabalhar muito bem a posse de bola, mas o último terço de campo horrível. E o outro recorte foi até os 15 minutos do segundo tempo. Quando volta do intervalo até os 15 do segundo tempo. O Sport jogou muito bem nesse recorte também e amassou o Vasco. Mas na média, tirando isso, foi um jogo equilibrado. O Vasco foi mais eficiente e venceu o jogo, não tem pra onde. O Vasco tem mais qualidade de time, mais elenco, mais banco, mais tudo. Jogando em casa, venceu o jogo. Mas não acho que foi um grande jogo do Sport, mostrou bons momentos na partida, mas também não foi um jogo ridículo do Sport. Defensivamente foi muito ruim mesmo. Em alguns momentos da partida, no primeiro tempo e no segundo tempo, o Sport ele conseguiu ali, de certa forma, controlar um pouco a partida, ter ali a posse de bola e acima da zaga do Vasco da Gama. O que foi treinado e não foi colocado em prática, ou tudo que o senhor trabalhou durante toda a semana aí para esse jogo aqui em São Januário foi efetuado dentro de campo hoje? Boa noite. Olha, eu muito sinceramente, aquilo que nós trabalhamos, a nossa identidade enquanto equipa, sinceramente não tenho nada a apontar aos jogadores. A única coisa que nós falamos ao intervalo, há várias, mas 2, 3 coisas muito importantes para o segundo período, para o segundo tempo, era sermos mais agressivos no último terço, ou seja, rematar mais, finalizar mais, porque ter muita bola no meio campo ofensivo não chega, mas isso é bom, preferimos ter bola do que não a ter, seja em casa, seja fora. E depois é manter-nos o foco dentro do jogo, porque é o mais importante, porque há coisas que nós não controlamos. Eu não sou chorão, não venho para aqui chorar, eu estou habituado a trabalhar e vou-me agarrar ao trabalho e àquilo que muito bom fizemos dentro de campo. Portanto, o Sport é de Recife, é de Pernambuco, é do Nordeste e se calhar, não sei, não é se calhar, está a incomodar ou está a ser um bocado complicado este arranque por fatores que nós não controlamos. Por isso é que eu digo, a minha energia toda vai para os jogadores, vai para o elenco, vai para o trabalho, vai para o dia-a-dia e termos a capacidade de jogarmos como jogamos aqui, como jogamos com o São Paulo Morumbi, como jogamos com o Palmeiras, porque quem joga desta forma está mais próximo de ganhar. Às vezes ganham-se jogos sem saber como e nós perdemos a saber como é que perdemos. Portanto, nós sabemos porque é que perdemos. Então vamos continuar a trabalhar muito, a melhorar o que temos a melhorar e agarrarmos àquilo que nós controlamos, que é fazer isto, fazer um bom jogo, propor o jogo, não ter medo de jogar, seja contra quem for, corrigir detalhes que fazem a diferença e sermos mais agressivos no último terço. Assim, ele tá largando o aço na arbitragem sem largar o aço necessariamente. Indiretamente ele deu o recado. Todo jogo o Sport está sendo prejudicado, mas a gente não tem controle sobre isso. Vamos focar no treinamento, na questão tática, na questão técnica, posicionamento, escalação e por aí vai. Sobre a questão de corrigir, saber por que perdeu, saber por que ganhou, é muito importante de fato. E eu sei porque a gente perdeu ontem. Primeiro, eu não vou focar em arbitragem aqui agora, tá, gente? Mas primeiro, Lucas Canha de zagueiro. Isso aí não dá, gente. Infelizmente não dá. Segundo, repertório no elenco. A gente não tem qualidade no grupo, no elenco, no banco, para que entre um jogador, 2, 3 e mude de patamar. Não tem. Tem, mas Pepa não colocou. Outro ponto, Lucas Lima de ponta, não dá mais, tá claro. Para de mexer em Arthur Souza. Vou tirar Pablo para colocar Arthur Souza. Pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais Arthur Souza em campo.
não muda em nada taticamente o time continua pesado, não tem mobilidade, é um jogador fraco, quase que inútil. Então, eu sempre, um dos pontos ali que o Sport precisa melhorar nas pontas, na zaga e no ataque também. Em quase todos os setores do campo, né? Menos no meio campo. Meio campo eu acho que não é o grande problema da gente, não. Pepa, boa noite. Em relação a justamente isso, a eficiência, você acha que faltou, apesar do domínio da posse de bola, conseguir atacar, rodar a bola durante o campo ofensivo do Sport, ao mesmo tempo na hora da finalização, do toque final, faltou um pouquinho de eficiência? Faltou eficácia. São 20 remates, é muito. Mas aí é como digo, eu ficava muito preocupado, ou muito mesmo, se chegássemos aqui e não conseguíssemos ter bola, se a equipa se retraísse, se a equipa se escondesse do jogo, se a equipa não propusesse o jogo, aí não estávamos a ser iguais àquilo que trabalhamos. Agora, quando chegamos no último terço, e é por detalhes que o cruzamento não sai melhor ou que a finalização não sai melhor, é continuarmos a trabalhar, dar confiança aos jogadores, não se enervarem dentro de campo, porque isto não é um jogo de robôs, não é um jogo de PlayStation, são seres humanos que estão lá dentro, e às vezes esse discernimento, às vezes esse foco, essa capacidade de estar ligado para essas decisões no último terço, às vezes são tiradas por fatores que nós não controlamos, mas até nisso temos de trabalhar diariamente para nos agarrarmos àquilo que controlamos, que é só aquilo que nós trabalhamos e que foi bem feito. Faltou mais eficácia no último terço, pequenos pormenores. Pepa, boa noite. Eu gostaria de perguntar a respeito do Verratti. Quando o jogo estava 0-0, você e o seu time estavam pressionando mais, melhores, tinham oportunidade de fazer o gol, e o Vasco acabou conseguindo abrir o placar quando estava pior no jogo com o Verratti. O Verratti é considerado por muitos um dos melhores cabeceadores do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Há algum trabalho específico ao longo da semana com a sua zaga em relação a posicionamento, em relação à orientação, conversa, para trabalhar contra um jogador com essas características? Isso fez aí uma análise curta, rápida e uma pergunta. Claro que trabalhamos, claro que analisamos os adversários ao pormenor, de forma meticulosa. Sabemos que o Verratti é um dos melhores cabeceadores, finalizadores dentro da área, sem dúvida que é um grande jogador. Agora, nós não trabalhamos durante a semana, é quando vou para subir e tenho a mão nas costas, não é? Isso é impossível trabalhar. Portanto, sobre isso não podemos controlar. Nada mesmo. Portanto, o Verratti é um grande jogador, o Vasco é um grande time, tem bons jogadores, nós fizemos um grande jogo. Naquilo que nós podemos controlar é o que nós vamos canalizar as nossas energias. Portanto, é o que eu digo. Melhorar o que temos a melhorar, sabemos exatamente aquilo que temos a fazer e, mais uma vez, este regresso à Série A, 3 rodadas, a jogar desta forma é não baixar a cabeça, não perder a confiança, continuar com esta qualidade de jogo, porque quem joga assim merece mais coisas. O futebol às vezes é fértil, nós semeamos e vamos colher. Esse é um detalhe da questão da confiança. O Sport precisa começar a colher resultados para a confiança se manter firme de certo modo. Uma parte da confiança da torcida já foi para o espaço, uma outra parte dela se mantém firme. E eu me mantenho firme. Tem que lotar a ilha contra o Bragantino. Disso eu não tenho a menor dúvida de afirmar. E a questão, né, do resultadismo. Tem um momento que você tem que começar a pontuar bem para, de fato, tu acreditar um pouco mais no trabalho do treinador, acreditar um pouco mais no modelo de jogo, acreditar mais em tu mesmo, em si mesmo, no caso, para achar uma finalização, um drible, um passe em profundidade, não aquele passe medroso só lateral. Então é isso. Precisa acontecer mais resultado pro Sport, cara. Eu nem acho que o Sport fez, assim, um jogo ontem pra vencer e tal. Não merecia vencer. O Vasco foi mais eficiente que a gente. A gente poderia ter um pouquinho mais sorte. Jogo contra o Palmeiras também, jogo contra o São Paulo também. Paciência. Mas eu espero que a partir do jogo contra o Bragantino a gente comece a dar uma guinada na tabela. Alguma coisa. Nós estamos a semear muito e até agora estamos a colher pouco. Mas é futebol. Não vamos deixar de jogar, não vamos deixar de propor o jogo, não vamos deixar de ser uma equipa proativa, uma equipa agressiva. O resto vai acontecer com muita naturalidade e com muito trabalho. Boa noite, Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. São 3 rodadas, o Sport tem 1 ponto e 2 gols. Eu quero ser bem direto e perguntar se a briga do Sport nesse Campeonato Brasileiro é pela permanência na Série A e, se me permite, se no segundo gol você já chegou a ver o lance e qual a sua opinião, se foi falta em cima do seu zagueiro ou não. Obrigado. São 2 perguntas. A primeira é: não há campeões à terceira rodada, nem à quarta, nem à quinta, nem à 10ª, nem há equipas despromovidas à quinta, nem à 10ª. Portanto, sobre isso é um pouco o que eu já falei, é manter o foco, não deixar de jogar, não deixar de propor o jogo, não deixar de ser uma equipa corajosa, independentemente de ter mais golos, menos golos, mais pontos, menos pontos. Porque foram 3 jogos, nós sabemos que deveríamos ter colhido mais do que aquilo. O futebol não nos deu aquilo que nós demos, mas isso não podemos fazer nada em relação ao que está para trás. A outra questão foi do... Não, eu não... Então, se o VAR chamou, mas eu não vou comentar, não vale a pena, eu já disse, não sou chorão, não vou chorar. Vamos a trabalhar e ser felizes, encher a ilha na quarta-feira, termos lá os nossos torcedores apoiarem-nos nesta fase inicial, que com eles fica menos difícil. Tá? Boa noite a todos, bom trabalho. Desculpa. E rapaz, eu pensei que eu vi a coletiva 12 minutos e com 7 ele já tá saindo, pô. Boa noite, Pepa Rain Leão, Antônio da Jogada. Perguntasse para você sobre a atual situação do Dalber, se ele vai estar disponível contra o Bragantino. Dalber,
Dalbert, perdão. E também em relação ao Tite Ortiz, por que não vem sendo utilizado? Obrigado. O Dalbert não percebi a pergunta. O Titi veio de uma paragem de praticamente 3, 4 semanas. Portanto, o elenco é extenso e é uma questão de opções. Isso é simples. Não? Mas tem trabalhado muito bem, como todos. O elenco trabalha muito bem. O Dalbert não percebi a pergunta, peço desculpa. Temos 3 dias ainda pela frente, vamos ver como é que recupera. Boa noite, Pepa. O Sport sofreu 3 gols e 2 gols me chamou muita atenção pelo fato de ser muito parecido e principalmente jogadas que o Vasco tem o costume de fazer. Eu queria que você avaliasse como o Sport se portou defensivamente para conseguir estruturar esse protagonismo que o Vasco buscou durante o primeiro tempo. No segundo tempo também, o Sport tentou jogar de igual, que eu acredito que conseguiu em muitos momentos. Mas como você pensa nessa defensivamente do Sport e exatamente nesse momento dos 2 gols? Crescimento. A Série A é muito competitiva, tem grandes jogadores, grandes times, grandes equipas. Isto é tudo crescimento. É confiança total no trabalho. Posso? É crescimento. É confiança total no trabalho, confiança total nos jogadores. Portanto, são situações que acontecem dentro de campo. Boa noite. Então, você fez algumas substituições. Eu queria que você falasse muito bem qual foi sua É crescimento. visão ao fazer a substituição. A última foi Lucas Cunha por Romarinho. Você tirou Lucas Lima e colocou Lobato. Depois você tirou do Queiroz e colocou Fabrício Domingues. O que você queria fazer? Você tentou fazer mais ofensividade para o Sport para ver se conseguiu um empate. Como foi sua visão nessas substituições? Não, tentamos várias coisas. Acima de tudo, energia dentro de campo. O Lenny é um jogador mais agudo, mais vertical. A ideia também de ter um zagueiro de pé esquerdo na zaga, o Chico voltar para o meio, ter o Barleta a dar profundidade com uma linha 3 quando fosse com bola, e o Roma criar situações entre linhas, que é forte nessa situação do jogo. E o Fabrício também é um jogador que pisa bem a última linha, que agride bem a linha defensiva, joga bem no último terço. Portanto, foi tudo substituições para a frente, com conhecimento e confiança total no elenco. Temos um elenco com várias opções. Pepa, essa é a última pergunta da coletiva. Okay, boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse do lado psicológico, se existe uma preocupação tua de o elenco não se desmobilizar diante de boas atuações em 3 rodadas e resultados ruins. Existe uma preocupação com esse lado psicológico? E por falar nisso, queria fazer uma segunda pergunta, se me permite. Eu estava ali do teu lado durante o jogo e eu via a tua reação a cada lance que a arbitragem marcava e você não concordava, mão na cabeça. Eu queria saber quais eram os teus sentimentos ali naquele momento em que você ia vendo marcações que você não concordava, se passava um filme, lembrava o Palmeiras, enfim. Eu não queria falar mais sobre isso. É de impotência. Não, sei lá. Então, até penalti foi. Não percebo, mas não me cabe a mim. Não controlo isso. Não posso fazer nada em relação a isso. Em relação à parte psicológica, se estivéssemos numa Copa do Mundo, não é? Grupo de 4 equipas, 3 jogos, já tínhamos ido para casa. Mas isto não é Copa do Mundo. Isto é uma maratona. E nós não estamos com os pontos que queríamos e merecíamos, mas a parte emocional, ali naquele vestiário, e quando chegarmos a casa, eu vou ser o primeiro a não deixar ninguém esmorecer. Porque não pode esmorecer. Quem joga assim merece mais. Quem joga assim vai conseguir as coisas. Portanto, é focar-nos naquilo que nós controlamos no dia-a-dia, no trabalho, e continuar a jogar bem, a propor este tipo de jogo, e trabalharmos em cima de pormenores e detalhes que sabemos que paga-se caro numa Série A contra aquilo que já falamos, equipas todas muito boas, bons jogadores, top mundial, já disse, para mim é a 5ª melhor, está no top 5 mundial, portanto, e o Sport está cá, com qualidade, a jogar bem, e sabemos que temos que melhorar pormenores, porque os pormenores fazem a diferença. Agora, não nos vamos desviar daquilo de tão bom que temos feito. Faltam os resultados, mas isso, calma, estamos na 3ª jornada, mas quem joga desta forma vai ser feliz mais vezes. Boa noite a todos, bom trabalho, boa noite. Tomara que a gente seja feliz mais vezes, pro dia nascer feliz. Bom, gente, eu não vou aqui voltar a falar sobre a questão de Aitor, por que não fizeram a pergunta sobre questão tática de por que não colocou o Lucas Lima de meia, por que colocou o Lucas Lima de ponta mais uma vez. Você já acha que isso tem longevidade, Pepa? Enfim, eu já falei isso, já cansei de falar isso, nem falo mais. É sobre Arthur Souza. Eu cansei, tá, gente? Abraço para todos vocês, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações.